Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Bhutta Simati Vedanta Das Goswami Navadus Dasi Prabhupada Pramodaya Dustas. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 11º capítulo, no verso 18. E no verso passado a gente viu uma prática extrema de desapego, que eu dou o nome de Jatha Yoga. Mas agora Krishna vai continuar a falar da importância do foco no conhecimento espiritual. Repita comigo. Shabda Brahmani Nishnato Na Nishyat Pareyadhi Shramastasya Shramafalom Hiyadenum Ivarakshataha Shabda Brahmani Nishnato Na Nishayat Pareyadi Shramastasya Shramafalom Iyadenum Ivarakshataha Shabda Brahmani Nishnato Na Nishnayat Pareyadim Shramastasya Shramafalo Iyadenum Ivarakshataha Shabda Brahmani Nishnato Na Nishnayat Pareyadim Shramastasya Shramafalo Iyadenum Ivarakshataha Shabda Brahmani Nishnato Na Nishnayat Pareyadim Shramastasya Shramafalo Iyadenum Ivarakshataha Shabda Brahmani. Na literatura védica. Nishnataha. Perito devido ao estudo completo. Na Nishnayat. Não absorve a mente. Parem no Supremo. Yadim si. Shramaham labutam. Tasya dele. Shrama de grande esforço. Não, a outra mais assim. Tem que acender aquela lá em cima. Falaham, o fruto. Him, de certo. Adenum, uma vaca que não dá leite. Iva, como? Rakshataha, de quem está cuidando. Se através de estudo meticuloso
Alguém se torna perito no conhecimento da literatura védica, mas não faz esforço algum para fixar a mente na Suprema Personalidade de Deus. Então seu esforço, de certo, é como do homem que trabalha muito duro para cuidar de uma vaca que não dá leite. Em outras palavras, o fruto de seu laborioso estudo do conhecimento védico será apenas a própria labuta. Não haverá nenhum outro resultado tangível. Vou repetir sozinho. Se através de estudo meticuloso alguém se torna perito no conhecimento da literatura védica, mas não faz esforço algum para fixar a mente na Suprema Personalidade de Deus, então seu esforço, de certo, é como o do homem que trabalha muito duro para cuidar de uma vaca que não dá leite. Em outras palavras, o fruto do seu laborioso estudo do conhecimento védico será apenas a própria labuta. Não haverá nenhum outro resultado tangível. Então, esse é um ponto importante na cultura da onde está vindo esse livro, a cultura védica, a cultura do yoga. Por quê? Porque a cultura védica sempre valorizou a filosofia, é uma cultura filosófica, sempre são muitos tratados filosóficos, são muitas discussões, muitos estudos, sempre tem esse foco no conhecimento védico em geral. E o conhecimento védico é muito extenso, ele aborda todo tipo de assunto. Ele aborda desde astronomia, arte de guerra, até como, arquitetura, o equivalente do Feng Shui, né? Ele é um assunto muito vasto, ele fala de cosmologia, ele fala dos deuses que geram o cosmos, os semideuses que a gente chama. Então ele aborda tantos assuntos, né? Aí tem a parte de Ayurveda, tem a parte de filosofia, gramática e sânscrito e matemática, enfim, muitos assuntos. Só que o propósito último, como Krishna fala na Bhagavad Gita, no verso 15 da Bhagavad Gita, os Vedas são para me conhecer, Krishna fala. Eu sou o objetivo último dos Vedas. Eu sou a quem deve ser conhecido através do estudo, do conhecimento em geral. Então a gente pode aplicar isso à nossa vida, entendendo que todo cultivo de conhecimento, se ele não leva você à espiritualidade, ele é inútil. Por que ele é inútil? Por que a gente pode falar assim tão fortemente que é inútil? Tudo bem, você faz, tem tecnologia, tem avanços na medicina, tudo bem, isso é ótimo. Mas para você, a alma, ele é inútil. Porque se você começa essa vida sem desenvolver a sua espiritualidade e você acaba a vida sem desenvolver a sua espiritualidade, a sua vida foi uma labuta inútil. Porque dá trabalho viver, né? Todo mundo concorda comigo? Então dá trabalho viver, é muito trabalho, é muito difícil ficar vivo, né? Sozinho, casado, com filhos, dá trabalho, né? Nesse país, naquele país, não interessa, inteligente, burro, bonito, feio, rico, dá trabalho, dá muito trabalho viver. Então se você está vivendo e você está buscando algum tipo de conhecimento, quer entender as coisas, e você não chega à espiritualidade, você perdeu tempo. Porque a vida passou, você continua, você é eterno, mas a vida passou e aquele período todo que você ficou vivo como ser humano, passou, desperdiçou aquela oportunidade. E sabe-se lá quando você vai ter outra vida humana. Porque tem uma fila de espera muito grande. Vocês acham que a fila no banco é grande? Imagina a fila para encarnar como humano. Aquela fila lá no INSS, você acha que é grande?
vai ver como é que é a fila para encarnar como humano. Baita fila, gigante. Né? E ainda mais hoje em dia que ninguém quer ter filho, né? Então fica mais difícil ainda, né? Então, se você vai ficar esperando muito tempo para ter outra oportunidade de vida humana, aí você vai ficar tendo vidinhas, aí vai ter que nascer como cachorro, gato, vaca, e, né? Com mais labuta, mais sofrimento, esperando até outra vida humana. Aí você está nessa vida humana agora e você está fazendo o que com ela? Então, o conhecimento é para você chegar, enfim, à espiritualidade. E a espiritualidade é para você chegar, enfim, a compreender e amar Deus. Então, essa é a mensagem que Krishna está passando aqui. Deus mesmo passando. Fala, olha, se você estuda mesmo a espiritualidade, você se tornou um especialista em Vedanta, como agora, né, como tem, sempre teve, né, muitos séculos tem, mas continua viva a tradição, tem aqui no Brasil, tem em muitos países. Então você está estudando o conhecimento espiritual dos Vedas. Você chegou tão perto e você não fixa a mente em Deus, na pessoa suprema. Desperdício, né? Você chegou tão perto. Estudou tanto e deu a volta assim. Chegou pertinho. Imagina. E você não quis ver o que estava na sua frente, se deixou ser confundido pela palavra de outras pessoas, você não viu a mensagem na sua frente, o óbvio. A importância da conexão com Deus. Você não entendeu isso, então não adiantou nada, né? De novo, você teve uma vida boa, você está lá se purificando, você está sendo bonzinho, ótimo. Mas se você não fez esse contato com Deus, você perdeu o que era de mais valor. Yoga é você unido com Deus. Você é divino e você em amor a Deus. Essa é só isso, é tão simples, né? Tanto estudo. Mas você pode falar em 4 palavras. Eu divino amo Deus. Pronto. Só isso. Se você entender que você é um ser divino e que a melhor coisa para você é amar Deus, você já entendeu tudo. Agora, se você estuda e vira um especialista, estuda sânscrito e faz toda aquela coisa, gramática e tudo isso, e não consegue entender a posição de Deus, você se confunde achando que você é Deus, ou que você não existe, que você vai sacrificar a sua individualidade no Brahman Supremo. Que história é essa? Você não entendeu nada. Como é que você vai querer sacrificar a sua existência pessoal? Que sentido tem isso? Se você claramente é pessoa, se você claramente é um indivíduo, não tem nenhuma experiência que se destaca mais para cada um de nós do que ser uma pessoa individual. Não é mesmo? Qualquer criança consegue entender isso, né? Você é um indivíduo e você é uma pessoa. Você tem sentimentos, vontades e desejos. E você tem sentimentos, vontades. Vocês são 2 pessoas diferentes. Vocês são, né? Cada um aqui é uma pessoa. Como não entender isso? Como achar que tudo isso é só ilusão? E que você não vai ter nenhuma individualidade? Que graça tem nisso? Que sentido teria isso? Que sentido teria essa vida? Sem nenhuma conexão. Que sentido teria não poder amar, não ter atividade? É inconcebível. Não dá nem para entender o que seria essa existência. Sem amar, sem contato com ninguém, sem atividade, sem forma, é completamente sem sentido, né? O que significa uma existência dessas? Como que uma existência sem forma, sem individualidade, sem personalidade, como que isso pode ser melhor do que uma vida razoável aqui? Não é, né? Então você estudar e chegar nesse ponto, não entender, não se conectar com Deus, Krishna fala, olha, o único fruto disso foi o seu trabalho. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Palavras duras de Krishna. Seu único fruto foi o seu labuta. Tá aí, parabéns. Você trabalhou e ralou aí à toa. Fique satisfeito com a sua relação, porque é só isso que você está levando.
Não teve nenhum fala, nenhum resultado, nenhum fruto disso. Ok? Então, sim, é legal estudar, a gente deve estudar, a gente deve conhecer, deve ter uma base, deve compreender profundamente, é legal, gostoso, faz parte da tradição, é importante, fortalece sua inteligência, fortalece sua determinação, muito importante essa parte do cultivo de conhecimento. Mas sempre com objetivo, né? E praticando o objetivo, que é praticando essa doce conexão amorosa com Krishna, praticando yoga. Porque senão não adianta nada. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vou ler o significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que é um mestre espiritual nosso de alguns séculos atrás, explica que a palavra Pare, o Supremo, neste verso indica a suprema personalidade de Deus e não o Brahman impessoal. Porque o Senhor Krishna, que está falando estas instruções, em versos posteriores, fará referência à sua personalidade como a Suprema. Uma interpretação impessoal neste caso seria Ekadeshanvaya Uttarashlokarta Tatparya Virodha, ou uma interpretação contraditória que cria conflito ilógico com outros shlokas, versos, falados no mesmo contexto. Só para você ver como é que o negócio é sério, né? Então, né, eles têm esse cuidado, assim, esse estudo cuidadoso, os mestres espirituais há séculos, eles estudam em detalhes, pega esse verso e compara com os outros dentro da frase. Você fala isso aqui, mas se você interpretar de outra forma, aí vai dar uma contradição ilógica com outro verso, então você não pode, entendeu? Então o pessoal não levava muito a sério o estudo, é uma tradição que sempre levou muito a sério o estudo cuidadoso das escrituras. Não é uma coisa sentimental, não é um conhecimento assim, é muito sério. E essa conclusão da conexão com Deus amorosa, Bhakti, não é uma conclusão sentimental, uma conclusão que carece de estudo. Pelo contrário, é fruto de um estudo bem cuidadoso dos textos védicos. É preciso muito esforço para cuidar de uma vaca. Deve-se ou cultivar cereais para alimentar a vaca, ou manter pastagens apropriadas. Se o pasto não for bem mantido, crescerão ervas venenosas, ou se multiplicarão as cobras e haverá perigo. As vacas são infectadas por muitos tipos de doença e carrapatos e devem ser limpas e desinfetadas com regularidade. Além disso, deve-se manter cercas ao redor do pasto das vacas e ainda há mais trabalho a ser feito. Se a vaca não dá leite, contudo, a pessoa então de certo está realizando trabalho duro, sem nenhum resultado tangível. Também se requer um esforço laborioso para aprender a língua sânscrita, bem o bastante para discernir o significado sutil e esotérico dos mantras védicos. Se depois de tão grande labor a pessoa não compreende o corpo espiritual da suprema personalidade de Deus, que é a fonte de toda a felicidade na vida, não se rende ao Senhor como o supremo abrigo de todas as coisas, então ela de certo trabalhou duro, sem nenhum resultado tangível, exceto a própria labuta. Mesmo uma alma liberada, que abandonou o conceito de vida corpórea, cairá, caso não se refugie na suprema personalidade de Deus. A palavra nishnata, ou perito, indica que a pessoa deve, enfim, alcançar a meta da vida, senão ela não é perita. Como afirmou Chaitanya Mahaprabhu, Prema Pum Arto Mahan, a verdadeira meta da vida humana é o amor por Deus, Prema, e ninguém pode ser considerado perito sem alcançar esta meta. Ok, vou ler o verso 19. Meu querido Uddhava, repitam comigo. Com certeza, é muito miserável o homem que cuida de uma vaca que não dá leite, de uma esposa incasta, de um corpo que depende totalmente dos outros, de filhos inúteis
ou de riqueza não utilizada para o propósito correto. De forma semelhante, aquele que estuda o conhecimento védico, sem dar valor a minhas glórias, também é muito miserável. Vou ler sozinho. Meu querido Uddhava, com certeza é muito miserável o homem que cuida de uma vaca que não dá leite, de uma esposa incasta, de um corpo que depende totalmente dos outros, de filhos inúteis ou de riqueza não utilizada para o propósito correto. De forma semelhante, aquele que estuda o conhecimento védico, sem dar valor a minhas glórias, também é muito miserável. Então aqui dentro do contexto da cultura da época, Krishna faz uma lista a Uddhava do que não seria apropriado para uma pessoa fazer. Então, deixando claro que Krishna mesmo cuidou de vacas que não davam leite, ou seja, quando você tem na cultura védica que tem o foco de consumo de leite, porque naquela época a única maneira de você ficar vivo para ter B12 era tendo leite, né, tendo derivados de leite, então era comum, e Krishna mesmo veio de um vilarejo vaqueiro, né, leiteiro. Então, assim, eles tinham vacas e era o padrão, de fato, você cuidar da vaca, como a gente faz até hoje no movimento Hare Krishna, em muitos lugares, como Gaura Vrindavana, e Nova Gokula, e Rajabhumi. Você cuidar da vaca além dos seus anos de dar leite, porque você é responsável por ela, então faz parte dos deveres do fazendeiro cuidar da vaca até seus últimos dias, com muito carinho e cuidado. Então isso é feito. Mas é claro que isso era feito antigamente, dentro de um ambiente onde sempre tinham também as vacas mais novas, né, e os bezerros. Ou seja, ficava um processo que você está cuidando do rebanho e o rebanho sempre tinha, enfim, né, sempre estava dando leite. Então não é que você só tinha vaca não dando leite, como a gente faz hoje em dia, só por bondade a gente faz isso. Mas então, só para ficar claro isso aí, que não é que ninguém abandonava vaca. Nessa cultura também tinha esse conceito que, também válido para homens, né? Que você cuidar de um cônjuge que não é casto é uma perda de tempo. Até hoje a gente pensa assim, né? Que não é um bom uso do seu tempo e energia, né? Você cuidar de uma esposa, e fica valendo também para o marido, né? Você cuidar de uma esposa, do marido que não vai ser casto, né? Que vai ficar pulando a cerca. Quem quer fazer isso? Ninguém? Que falta de amor, né? Então esse está valendo, né? Esse está bem atualizado. Ok, a vaca ficou na dúvida, porque ninguém tem vaca mais, mas esse está valendo. Ok. Um corpo que depende totalmente dos outros. Esse conceito aparece na cultura védica um pouquinho, às vezes assim dá para entender, não é difícil de ver qual que era uma palavra clara sobre esse tema, mas a ideia é que seu corpo está tão ruim, você não consegue se manter, é melhor você desencarnar logo e receber outro corpo, que não vale a pena, que como você é eterno, como seu corpo é simplesmente uma roupagem, uma máquina, se a máquina está tão ruim, troca logo, leva para a concessionária e troca logo a máquina. Então tinha esse conceito, não é que era, ao mesmo tempo não se aceita suicídio, mas tinha essa ideia que não tem sentido você ficar prolongando muito a vida se seu corpo não tem condições de se manter. É um conceito, né, polêmico. Filhos inúteis. Aí complicou, né? Porque o que é um filho útil hoje em dia, né? Todos os filhos são inúteis praticamente, né? Não é? Porque não fazem nada mais pra gente, né? Porque antigamente, né, você sabe, no mundo inteiro, em todas as culturas do mundo, até muito recentemente, os filhos faziam parte
normalmente do negócio da família, ou trabalhavam na fazenda, né? Ou se era da aristocracia, seriam os príncipes que iam cuidar do reino, né? Sempre tinha uma utilidade. Se era o ferreiro, ele era o assistente, né? Ele estava ajudando o pai ferreiro, se era o... né? Não é? Então, até muito recentemente, essa era a cultura mundial, né? Daqui, em qualquer lugar do mundo, África, Américas, Ásia. Então, eles faziam parte. Um filho que não fazia nada e tal, era assim, pô, isso, né? Era inútil. Então, não sei, hoje em dia mudou, né? Ninguém mais espera nada dos filhos, né? Praticamente, né? Não é? Alguém espera alguma coisa dos filhos? Só um amorzinho, né? Se lembrar, né? Se ligar no aniversário tá bom já, né? Sei lá, né? Mas enfim, tinha essa ideia que na perda de tempo você cuidar de um filho que não vai participar. E de riqueza não utilizada para o propósito correto. Isso é uma coisa bem interessante. Porque riqueza é um problema. Você tem riqueza, você vai ser alvo do governo, você vai ser alvo de outros, eu ia falar de bandidos, mas, enfim, você vai ser alvo do governo e outros agentes criminosos, né? Então você vai sempre ter, né, familiares, então é uma coisa complicada, dá trabalho você manter, é um perigo da sua vida, do seu bem-estar. Então se aquilo não for bem usado, é inútil, né? É um problema. De novo, é um grande esforço para não te render nada. Então, mais cedo nesse texto do Bhagavad Gita, Krishna falou que, comparando com a abelha, né, que o rico que não usa a sua riqueza, ou em caridade, para pelo menos ganhar mérito kármico, ou para fins de se divertir, pelo menos se divertiu, mas ele não usa nem para se divertir, nem para fazer o bem, aí aquela riqueza foi inútil, né? Só foi um peso e vai ter uma cobrança kármica. Então, assim, nesse sentido, foi um esforço. Então, o ponto é, todo esforço, ele está repetindo o verso anterior, todo esforço inútil que não vai trazer um resultado. E aí, de novo, ele fala, da mesma forma aquele que estuda o conhecimento, sem dar valor às minhas glórias, ele mesmo está falando, é Deus falando pessoalmente, ele também é muito miserável. Ou seja, ele estudou muito e não me conheceu, perdeu a oportunidade. Ralou à toa. Ok? Deu para entender, né? Fácil. Interessante isso, interessante que a cultura védica tem esse tipo de verso, porque não é tipo um verso só assim, olha, e assim, Deus, porque eram muitos versos, tem um espaço para falar, para filosofar, então às vezes pode ficar uma dúvida, mas e aí, então é para adorar a Deus ou não é? E hoje em dia a gente vê isso na espiritualidade moderna, né? Que tem muitos assuntos espirituais modernos, tem muitos grupos espirituais, nem todos estão falando de Deus. Posso fazer uma pergunta? Sim. Então, já que a instrução de Krishna é bem clara para a gente, que o caminho que a gente tem que trilhar para chegar a ele, para se unir a ele, é yoga, e hoje existem vários tipos de yoga, né? Qual que é a yoga mais adequada para a gente ter essa devoção, ter essa união mesmo com Krishna? Porque hoje em dia tem vários yogas, né? Vários tipos de yoga. Eu não sei qual seria a mais adequada. Né? O nome técnico é Bhakti Yoga, que é yoga da devoção, mas, na verdade, yoga é um caminho completo que tem várias vertentes diferentes. Pode ser qualquer uma vertente? Não. Um caminho só, que tem várias facetas, mas o caminho é um só. O caminho é um só, mas ele tem várias vertentes. Ele tem o lado do trabalho, tem o lado do conhecimento, tem o lado da devoção. Então tem nomes de facetas diferentes de um único caminho que é o yoga. Então a pergunta não é qual yoga, mas o que é yoga? O que é realmente yoga? E qual o objetivo último de yoga? Isso é uma pergunta. Não qual caminho, porque só é uma coisa só. Yoga é uma coisa só, não tem dois caminhos de yoga. Tem diferentes interpretações do que é yoga e diferentes objetivos do que é yoga. E aqui Krishna está malhando quem acha que o objetivo de yoga não é o lado devocional,
o lado de se unir e de amar a Deus. Entendeu? Então você tem que entender o que é yoga e qual que é o objetivo do yoga. Então, porque na verdade eu vejo que tem alguns tipos de yoga, né? Bhakti Yoga é a devoção, né? Jnana Yoga, que é... Mas é tudo uma coisa só, porque Jnana Yoga é parte do caminho. Você não pode ter só devoção sem conhecimento, a gente não está aqui estudando conhecimento. Então, conhecimento é parte do caminho devocional. Tanto que ele está falando, quem faz o conhecimento e não tem o caminho devocional, perdeu tempo. Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum verso que diz, não, só tenha devoção e não estude nada. Pelo contrário, ele fala, estuda bem para você entender qual que é o objetivo, que é me adorar. Mas aí tem um lado de trabalho, Karma Yoga. Então, classicamente, você tem pelo menos Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, mas são caminhos diferentes? Não. São facetas de um único caminho que leva a Prema. É um caminho só. Isso que eu estou falando, por isso que a gente pode falar da espiritualidade em geral. Mas a Kundalini, a Hatha Yoga, Hatha Yoga já é uma coisa bem moderna, que é só do... Hoje em dia é só do corpo. Antigamente tinha um lado espiritual. Hoje em dia ficou mais no físico. Mas também, obviamente, que isso não é yoga. Não, aí são só nomes diferentes de Hatha Yoga. Estilos diferentes, que é o chamado yoga moderna, que é o estilo correto. Então, de novo, o que é yoga e qual que é o objetivo? Essa é a pergunta bacana. Porque não é uma resposta assim, tipo, escolhe qual que você quer, baunilha, chocolate com menta, sabe? Não é tipo assim, é uma coisa só. Você está entendendo o que é? Não, porque assim, no meu caso prático, eu me identifico muito com Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Karma Yoga. Que é yoga. Yoga eu não me identifico muito. Sim, eu também não. Então, isso é um caminho só, isso é yoga. Tudo isso que você falou é uma coisa só, é um único caminho, que é o caminho ensinado por Krishna na Bhagavad Gita. E que ele está descrevendo aqui. Aqui a gente vai ter na Uddhava Gita capítulos inteiros de nome Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, como tem na Bhagavad Gita. E não é que Krishna está ensinando várias coisas diferentes, ele está ensinando uma única coisa, mas com as suas diversas facetas e aspectos. Ok, eu vou ler os significados. O ser humano é de fato erudito ou perito quando compreende que todos os objetos materiais percebidos através dos vários sentidos são expansões da suprema personalidade de Deus e que nada existe sem a manutenção do Senhor Supremo. Neste verso, através de vários exemplos, conclui-se que o poder da fala é inútil se não for utilizado em favor do Senhor Supremo. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, este verso dá a entender que todas as funções dos vários sentidos são inúteis caso não sejam empregadas na glorificação do Senhor. De fato, Brahmana Avaduta afirmara anteriormente ao reiado que se a língua da pessoa não é controlada, todo o seu programa de controle dos sentidos é um fracasso. Ninguém pode controlar a língua se não vibra as glórias do Senhor. Então, esse primeiro parágrafo é sobre essa importância que se dá de você usar a sua existência na devoção. Não é só uma coisa externa, um momento aqui e ali, mas você ter essa visão de vivência devocional, de você viver a conexão amorosa com Deus. E essa conexão em todas as tradições cristã, judaica, muçulmana, Krishna, sempre essa coisa da glorificação. Glorificação, kirtan, outra palavra para glorificação de Deus é kirtan. É você falar, agir, dançar, cantar, fazer isso como? Para você elogiar, destacar as glórias de Deus, e tudo isso é kirtan. Louvar, obrigado, essa palavra que eu estou procurando. Essa coisa assim de você se conectar a Deus dessa forma. Isso é uma coisa que todas as tradições teístas fazem. E aqui a gente leva um passo a fundo, não só a língua, mas enfim, você deve usar toda a sua existência como um ato de glorificação. A sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo isso deve ser um ato de yagya, de doação a Deus. Posso entender também esse verso, assim, por exemplo, a gente recebe, às vezes, capacidade
Sim, a ideia é essa. No canto, De Krishna, de Deus, exatamente, claro, se você tem inteligência, não usa sua inteligência para Deus, você dança, mas nunca dançou para Deus, não tem sentido, né? Você cozinha, mas não cozinha para Deus, não tem sentido, exatamente. O exemplo da vaca sem leite é significativo. Um cavalheiro jamais mata uma vaca, e portanto, quando a vaca se torna estéril e não dá mais leite, ele deve se ocupar na tarefa laboriosa de protegê-la, já que ninguém vai comprar uma vaca inútil. Por algum tempo, o ganancioso proprietário de uma vaca estéril pode continuar pensando: já investi tanto dinheiro cuidando desta vaca e com certeza no futuro próximo ela ficará prenha outra vez e dará leite. Mas quando essa esperança mostra ser fútil, ele fica negligente e indiferente à saúde e segurança do animal. Em virtude desse desleixo pecaminoso, ele terá de sofrer na vida seguinte, depois de já ter sofrido por causa da vaca estéril nesta vida. Assim também, embora um homem descubra que sua esposa não é casta nem afetuosa, ele pode estar tão ávido por ter filhos que continua a cuidar dessa esposa inútil, pensando: ensinarei a minha esposa os deveres religiosos de uma mulher casta. Ouvindo exemplos históricos de grandes mulheres, de certo seu coração mudará e ela se tornará uma esposa maravilhosa. Infelizmente, a esposa incasta, em muitos casos, não muda e também dá ao homem muitos filhos inúteis, que são exatamente tão tolos e irreligiosos como ela. Tais filhos nunca dão felicidade alguma ao pai, mas o pai trabalha tediosamente para cuidar deles. Quem quiser aconselhamento de casais. E uma dica aqui, muito legal que o mestre espiritual me falou, depois que ele falou, eu fiquei atento a isso assim. Ele falou assim: quando, para as pessoas que acham, não, vou começar, aquela pessoa está casada, mas eu me apaixonei por ela se apaixonou por mim, vai dar tudo certo. Quando tem esse tipo de relacionamento que começa com uma infidelidade, ele fala assim: quando começa assim, termina assim. Pode ter certeza que se um ou outro... Isso aqui a gente fala mulher, mas homem, tá tudo a mesma coisa. Se começa com infidelidade, vai acabar com infidelidade. Então, se você, né? Tá na cara, né? Se você acha que você é tão especial, só foi com você, vai aprender duramente nisso. Porque mulheres, né? Todo mundo faz isso até hoje, né? Quantas mulheres ficam se envolvendo com homem casado, né? Pelo amor de Deus. E homem casado com mulher. Né? É querer sofrer, né? Tá na cara que vai quebrar a cara, né? É aquela fantasia, né? Então fica essa dica aí. Também aquele que, pela misericórdia de Deus, acumulou riqueza, deve estar vigilante para dar em caridade para a pessoa certa e para a causa certa. Se aparece tal pessoa ou causa certa, e ele hesita e egoístamente não dá em caridade, ele perde sua reputação e na vida seguinte será afligido pela pobreza. Quem deixa de dar a devida caridade desperdiça a vida protegendo ansiosamente sua riqueza, que afinal não lhe trará fama nem felicidade. Os exemplos acima são dados para ilustrar a inutilidade do laborioso estudo do conhecimento védico, que não glorifica a suprema personalidade de Deus. Srila Jiva Goswami comenta que a vibração espiritual dos Vedas destina-se a levar a pessoa aos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna. Os Upanishads e outros textos védicos recomendam muitos processos para alcançar a verdade suprema, mas devido às suas inúmeras e aparentemente contraditórias explicações, comentários e preceitos, não se pode alcançar a verdade absoluta, a personalidade de Deus, através de uma mera leitura de tais textos. Se, contudo, a pessoa compreende que Sri Krishna é a causa última de todas as causas e lê os Upanishads e outros textos védicos como glorificação do Senhor Supremo, então pode realmente tornar-se fixa nos pés de lótus do Senhor. Por exemplo, Sua Divina Graça Srila Prabhupada traduziu e comentou Sri Ishopanishad de tal modo que conduz o leitor
para mais perto da suprema personalidade de Deus. Sem dúvida, os pés de lótus do Sr. Krishna são o único barco confiável com o qual se pode cruzar o turbulento oceano da existência material. Mesmo o Sr. Brahma afirmou no 10º canto do Srimad Bhagavatam que se alguém abandona o auspicioso caminho de Bhakti e adota o infrutífero trabalho de especulação védica, ele é tal qual um tolo que debulha cascas vazias na esperança de obter arroz. Srila Jiva Goswami recomenda que se ignore por completo a especulação védica árida, porque ela não conduz a pessoa até o ponto de serviço devocional, a verdade absoluta, o Senhor Sri Krishna. Ok, então são versos mais profundos assim, um pouco mais difíceis. Obrigado pela sua paciência. Mas o ponto é simples, né? Que a gente não deve passar a vida toda só estudando esse caminho e aquela tradição e se envolvendo com tantos grupos espirituais diferentes, sem chegar ao ponto de buscar essa conexão pessoal e amorosa com Deus. Não perca seu tempo assim. Não fique nem sem estudar, preso no conceito material de vida, nem tampouco fique rodando e fazendo de tudo, e faz esse curso, e faz aquele curso, e essa meditação, e aquela meditação, e aquele ritual, e essa iniciação, e aquela iniciação, e fica rodando por aí, sem desenvolver sua devoção, seu amor, sua conexão, sua compreensão de Deus. Okay? Muito obrigado por você ter paciência. Srila Prabhupada Ki Jai.